gente me pergunta agora, falando sério, muito torcedor do Flamengo me pergunta sobre o Gustavo Scarpa, se tem negociação em andamento. O que uma pessoa do departamento de futebol do Flamengo me disse que foi objeto, porque voltaria para o futebol brasileiro para disputar a Série A, ficaria perto da família. Vamos falar de drone, Vene Casagrande? Bora, então. Põe na tela aí o drone... De La Cruz primeiro? De La Cruz Eu acho que primeiro. é o que o povo mais está falando, né? Porque a expectativa é maior, né? A expectativa é muito grande, até pelo... Acertou, tudo acertado, até pelo investimento, né? A gente está falando de investimento extremamente alto. E não é só o valor, é a forma de pagamento. O que o Flamengo está fazendo chama muita atenção. O Flamengo vai pagar cerca de 80 milhões de reais à vista ao River Plate para contratar um jogador. É a maior da história do Flamengo, contratação? Não é a maior. Eu tenho a lista aqui, depois eu posso até pegar essa lista que eu não lembro de cabeça. Se eu não me engano, ele entra na quarta maior do Flamengo. A mais baratinha é o Arrascaeta, né? A gente tem essa tabela aqui. Tem essa tabela? Tem sim. A mais barata é Michael, do top 10 é o Michael, se eu não me engano. Do 10, Mas né? enfim, foi uma negociação teoricamente mais fácil, porque o Flamengo só teve que entrar no acordo com o jogador. Com o River Plate não precisou de acordo, é só ligar pro River Plate e falar, ó, a gente vai pagar a multa rescisória e é isso, vamos contratar o De La Cruz. Só que isso só vai acontecer depois do dia 22 de dezembro. Por quê? Na reunião de sábado, De La Cruz, seus representantes com a diretoria do Flamengo, que viajaram lá, os dois dirigentes viajaram para o Uruguai para resolver a situação. Nessa reunião, o jogador e seus empresários pediram o seguinte, olha, a gente topa tudo certinho, só que eu quero fazer isso depois do dia 22, que é quando o River Plate tem uma final, será o jogo de despedida do ano e eu quero participar, eu tenho o maior respeito do mundo ao River Plate. Então, o Flamengo só deve anunciar depois do dia 22, porque o Flamengo é extremamente pragmático. Não vai anunciar antes de fazer o comunicado ao River Plate, até mesmo o depósito, fazer o Pix, né, aí dessa multa rescisória. Mas enfim, Flamengo e River Plate não tem nenhum acordo, o Flamengo só vai comunicar que vai pagar a multa rescisória com o De La Cruz tudo certo. E te respondendo, eu considero o De La Cruz como um presente de Natal para o torcedor rubro-negro. Não tem jeito, não só pelo valor, mas o jogador que é o De La Cruz, o jogador de seleção uruguaia, joga em várias posições no meio de campo, chega como titular, muita gente questiona assim, será que pode jogar com a Arrascaeta? É óbvio que pode e deve, eu acho que os dois têm que jogar juntos sim, para mim uma baita contratação, parabéns à diretoria rubro-negra. É um belo jogador, né? Espetacular essa contratação do Flamengo. Eu diria que o De La Cruz talvez seja o melhor jogador que estava disputando a Libertadores, a última Libertadores. Tirando aí a garotada promissora, o Endrick, mas desses os jogadores já um pouco mais maduro, né? Ele está com 26 anos, dentro de um cenário, já um jogador pronto. Se pudesse escolher um jogador que disputou a última Libertadores, meu tiro seria certeiro, De La Cruz. O Flamengo mandou muito bem nessa, vai ficar muito forte, um cara versátil. Imagino ele jogando ali pelo lado direito do ataque, é o que eu imagino que o Tite deve utilizar pelas características dele, né? O cara corre muito, faz o vai e vem, o Arrascaeta mais cerebral e ele mais veloz ali pela direita. Além de ser muito bom tecnicamente o De La Cruz, mas o estilo de jogo dele, pra mim, é a cara do Flamengo. É como o torcedor do Flamengo gosta. Um cara que é raçudo dentro de campo, que mostra muita vontade. Então ele chega credenciado para se dar muito bem no Flamengo. Óbvio que aí, para se dar bem, depende de vários fatores, né? A gente não tem como ter essa certeza. Mas eu acho que o tiro, como disse aí o Flavinho, o tiro foi certeiro da diretoria do Flamengo. Loja tá linda, a loja do Pantanal em Duque de Caxias. Corre lá para conferir. Ô, Vene, tem atualização do Léo Ortiz também? Esse aí tá encaminhado, eu não vou dizer que tá certo igual o De La Cruz, tá encaminhado, porque entre Flamengo e Red Bull Bragantino já há um acordo ali, o Flamengo vai pagar cerca de 6 milhões de euros para contratar esse jogador junto ao Red Bull Bragantino. Baita contratação, a gente já falou muito sobre isso, só que agora o Flamengo está conversando com os empresários do jogador para chegar num acordo em relação a direitos econômicos. Porque o Flamengo vai pagar para comprar parte do Red Bull Bragantino. E o jogador e seus empresários, eles são donos de 25% dele. E aí o Flamengo está conversando com eles para chegar a um acordo em relação a esses direitos econômicos. O Flamengo está certo. Quanto mais você morder da fatia Léo Ortiz, melhor, né? Para uma venda futura. Você sendo dono de maior parte do jogador. Eu acho que o Flamengo está certo, mas é mais uma contratação que está muito próxima aí do Flamengo anunciar. A do De La Cruz está mais perto, tá? A do Léo Ortiz, falta chegar esse acordo aí, mas está tudo bem encaminhado para ser mais um reforço aí para 2024 e mais um presente de Natal. Eu considero mais um presente de Natal para o torcedor rubro-negro. Interessante esse movimento também no reforço da zaga. Se a gente for pensar aí defensivamente, o Flamengo ainda não se encontrou de forma definitiva nas duas últimas temporadas, praticamente. A gente teve uma belíssima temporada do Fabrício Bruno, né, que fez uma bela temporada, mas o Léo, que é sempre um jogador de muita confiança,
mas teve uma inconstância ali na zaga, na questão da fixação da dupla, né, o Flamengo? E se você pensar, não tem uma opção assim que a torcida fique segura, senão se o Fabrício Bruno saiu ou o Léo Pereira, não tem aquele reserva que a torcida confia, né? Não confia muito no Pablo, o Davi Luiz, enfim. O Rodrigo Caio, que não Rodrigo tinha... Caio saindo, né, também. Então, o Léo Ortiz é também outro tiro bem certeiro do Flamengo. E o Flamengo tem essa vantagem que o jogador ele tem a vontade de jogar no Flamengo. Outro clube brasileiro, para conseguir trazer o Léo Ortiz, seria muito difícil. Tem passagem pela seleção, ainda pode até voltar para a seleção. E aí pesa o cara, tem a vontade de jogar no Flamengo, tem um sonho de jogar no Flamengo e comunica aos empresários, comunica ao Bragantino, eu quero jogar no Flamengo. E isso aí é um grande avanço para o Flamengo chegar a fechar o negócio. Quem que fica aí de zagueiro, de opção? Davi Luiz. Confirmando o Léo. Davi Luiz vai exercer aquela cláusula, né, de renovação automática. Tem o Pablo, que também não quer deixar o Flamengo, embora a torcida do Flamengo peça a saída dele, mas o Pablo não quer deixar o Flamengo, quer cumprir o contrato. Léo Ortiz chegando, Fabrício Bruno e Léo Pereira. E aí fica a dúvida, quem será a dupla titular? Eu acho que, independentemente disso, eles vão brigar entre eles, Flamengo que sai ganhando, porque o Léo Ortiz é uma baita contratação, pra mim chega com status de titular aí. Foi o zagueiro, pra quem não lembra, fez uma belíssima temporada no Red Bull e fez o gol em cima do Vasco, né? Ele deve entrar na seleção do Campeonato Brasileiro. Ele deve. Posso só atualizar rapidamente, que eu tô vendo que a gente vai mudar ali de assunto? Não. Ah, tá. A gente tá segurando. Ah, ótimo, então. O que você quer? Né? Não, eu ia falar sobre o Gustavo Scarpa, porque muita gente pergunta isso. A gente tá então segurando. tá bom. Você vai falar aí. Show, tá? então. Ele vai falar, vamos falar. falar. Para, calma, ainda não. Peraí. Calma, Vene, tá precoce, pô. Você vai me cantando aí. Já tem arte, olha que... Agora sim, Vene Casagrande. Chegou o momento? Chegou o momento. De Scarpa já... assistir o vídeo. Mas antes de falar do Scarpa, igual no YouTube. Se inscreva no canal. Se inscreva e tal. Aí você fala um assunto, aí depois você fala o assunto principal. Antes do assunto principal, eu vou falar do Vitória querendo um goleiro do Flamengo. Perfeito. Que é o Hugo Souza, o goleiro que pertence ainda ao Neneca? Flamengo. É ele mesmo. Está emprestado a um clube português, o Chaves de Portugal. O Vitória entrou em contato com o jogador, com os representantes do jogador. Isso, inclusive, o presidente do Vitória e o dirigente do Vitória me confirmou essa informação. O Hugo gostou do projeto, porque voltaria para o futebol brasileiro, para disputar a Série A, ficaria perto da família. Mas aí é uma negociação difícil, porque não tem só o Flamengo. Tem o Chaves também. Porque o Chaves teria que liberar o jogador. Foi boa, né? Teria que liberar o jogador e o Chaves tem uma opção de compra do Hugo Souza. Então, assim, envolve não só Flamengo, envolve Chaves, jogador e também o Vitória. São 4 partes aí. Como ele tá lá, hein? Cara, hoje ele é considerado reserva. Depois de 12 jogos pelo Chaves, hoje ele é considerado reserva. Acho que para ele, para o Flamengo, seria melhor mesmo jogar uma Série A. Imagina se ele se destaca pelo Vitória. A valorização é muito maior do que se destacar pelo Chaves de Portugal, com todo respeito ao clube português. Ele tem muita qualidade, né, Flavinho? Ele apareceu muito bem, né? Foi precoce ali, aquele início dele, até a avaliação, talvez subiu a cabeça, aí depois ele teve algumas falhas e acabou caindo com a torcida, vaiando, pegando no pé dele, ele ficou inseguro, mas claro que ele tem talento. Sabe o que acontece nesse momento? O quê? Em casa, quem quer saber do Gustavo Scarpa começa a me xingar. Fala logo! Essa apresentadora! Mas que vamos lá. ridícula! Fala aí. Vamos lá, depois de vocês assistirem a primeira parte do nosso vídeo no YouTube, chegou o momento do Gustavo Scarpa. Muita gente me pergunta, agora falando sério, muito torcedor do Flamengo me pergunta sobre o Gustavo Scarpa, se tem negociação em andamento. O que uma pessoa do Departamento de Futebol do Flamengo me disse que foi apenas uma sondagem. E eu perguntei, mas por que da sondagem, sendo que está chegando De La Cruz, existe a possibilidade do Everton Ribeiro renovar? E a pessoa me respondeu justamente isso. Existe a possibilidade do Everton Ribeiro renovar, a gente não sabe se vai renovar. E um outro ponto, ele falou, Vene, ano que vem, ano de Copa América, o futebol brasileiro não vai parar. O Flamengo vai ter aí 9 rodadas, pelo menos, no Campeonato Brasileiro e pode ter um mata-mata na Copa do Brasil. De La Cruz e Arrascaeta são convocados com uma certa constância. Perfeito. E aí precisa ter alguém ali para continuar jogando durante esse período. E o Gustavo Scarpa é um jogador que, embora seja muito bom jogador, destaque no futebol brasileiro, mas ele não é convocado para a seleção brasileira. E seria um bom nome, de fato. Cara, os caras são tão chiques. Eles são tão chiques que eles estão pensando no Gustavo Scarpa para tapar um buraco na Copa América. Pro banco. Se o De La Cruz sair, bota o Scarpa. Que isso, Flávio Vinícius? Tem compromisso, eu vi o papo do Inter também.
Mas o Inter é oficial, o presidente do Internacional ele confirmou. Só que ele disse que o Gustavo Scarpa não estava interessado em voltar ao futebol brasileiro. De fato é isso, mas aí entra o poder de convencimento, né? Você convenceu o Scarpa a vir para o futebol brasileiro nesse momento. Você pode ligar aí para ver se o Botafogo tentou? Não me falaram nada disso. Telefone aí, por favor. Não Faz o teu nada telefonema. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma informação aqui importante que o Coluna do Fla acabou de trazer é que o Gustavo Scarpa, né, fez uma exigência antes de ver as propostas do Flamengo e do próprio Atlético Mineiro, né? Ele quer conversar primeiro com o Tite para ver qual é a dele, né, em relação a isso. Lembrando que o Gustavo Scarpa, se vir para o Flamengo, vai concorrer vaga aí com o Everton Ribeiro, com o Arrascaeta e agora o De La Cruz. Aí ele quer conversar com o Tite primeiro para saber o projeto do Flamengo, né? Lembrando que, como os próprios jornalistas trouxeram, o Atlético Mineiro tem uma ligeira vantagem ao Flamengo por causa do Felipão, né? Que já conhece o jogador, tem uma certa intimidade com ele. Mas vai depender também do Tite, tá bom? Se você gostou do conteúdo, por favor, dá o like, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, SBT Sport, o link vai estar na descrição, tá bom? Yeah. Please don't